Então, o técnico em nutrição tem que se atentar à produção. Ele vai receber esses dados, ele vai lançar esses dados no sistema e esses sistemas podem ser variados tanto em âmbito público quanto em âmbito privado. E é claro que quando você fizer parte dessa equipe e entrar em um serviço de um determinado hospital, você vai conhecer as rotinas, você vai conhecer quais são os programas que se utiliza e é claro que você vai precisar ser treinado, vai precisar entender como funciona. Mas o que é legal é que esses dados, eles não ficam soltos. Você recebe hoje um mapa ou você recebe hoje uma dieta, né, que foi prescrita, que vai entrar no lactário, que vai entrar num sistema, ou às vezes já por via sistema você recebe isso, e aí o que vai iniciar todo o processo de produção dessa terapia nutricional. Então, a nutrição enteral, ela vai precisar ser elaborada, ela vai precisar ser produzida, e aí é o ponto mais importante de atividade do técnico em nutrição. Porque a RDC 63 de 2000, que eu já citei ela para vocês e eu vou continuar citando, ela vai trazer e ela vai definir protocolos de atuação, né? Então, protocolos para que essa nutrição enteral seja desenvolvida, seja preparada com qualidade, com todo zelo e cuidado, para que não se tenha nenhum tipo de contaminação. Porque imagina, você já tem um indivíduo que tem risco nutricional e de repente ele recebe uma nutrição enteral que não tem qualidade microbiológica. E aí você tem um problema, você vai ter 2, 3, 4 e olhe lá. Então é muito sério isso que nós estamos falando. No conteúdo anterior, a IBT Nutri falou sobre manual de boas práticas, né? Falou sobre a elaboração desse manual. As unidades de terapia de nutrição enteral também possuem os manuais de boas práticas, né? E esse manual de boas práticas também pode ser elaborado por nutricionistas e técnicos. Se o técnico em nutrição faz parte dessa equipe, esse serviço está sendo implantado em um hospital, você pode ter certeza que você vai colaborar, que você vai contribuir, que você vai ajudar a elaborar o manual de boas práticas. E no manual de boas práticas das unidades de terapia nutricional, elas devem seguir os protocolos que são estabelecidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Todos os detalhes desses protocolos a gente tem na Resolução 63. Então, por isso, eu estou aqui dizendo para você hoje, se você quer ter segurança nas atividades dentro de um lactário, dentro de unidades de terapia nutricional, então você deve entender essa resolução, estudar, saber quais são os protocolos e quais são as atividades e como elas devem acontecer. Então, esse manual é um manual que o técnico em nutrição precisa saber tudo, né? Ele precisa saber exatamente o que está descrito, né? Todos os procedimentos, porque o técnico em nutrição também vai auxiliar no treinamento da equipe que está lá dentro. O técnico em nutrição vai trabalhar treinando o auxiliar de serviços gerais, as lactaristas, vai precisar dar todo esse entendimento e vai precisar ficar de olho. Por quê? Porque esse processo é um processo que precisa ser contínuo. Não adianta você treinar uma única vez e achar que você já fez a sua parte. Em terapia nutricional, nós precisamos estar
atentos às atividades de produção, às atividades de conservação, às atividades de controle. O próprio manual de boas práticas vai ter nele estabelecido as planilhas de controle, de temperatura, de higienização. Eu tive uma experiência em um projeto que eu participei aqui na Universidade de Brasília, especificadamente no Laboratório Central de Saúde Pública do Distrito Federal, onde nós fazíamos as análises das amostras de terapia nutricional que saía dos hospitais públicos. Então, a vigilância sanitária fazia pontualmente algumas coletas e a gente fazia a análise. E nós encontramos em algumas análises coliformes fecais, encontramos Staphylococcus aureus, e vale lembrar que essas são bactérias que, quando encontradas, é porque aquele produto ele foi contaminado por erros na própria manipulação dos alimentos, o próprio manipulador. Então, olha só um ponto que é legal. Eu tenho que estar atenta à higiene do meu manipulador, a forma com que esse manipulador ele produz essa dieta, né? Justamente porque para que eu tenha um produto final de qualidade que não vai apresentar nenhum risco para o meu paciente. Então, esses são pontos que o técnico em nutrição precisa estar atento, né? E isso tudo precisa estar descrito no manual. Então, todos esses controles que já foram falados, eles precisam constar. Os procedimentos operacionais padronizados, eles precisam ser detalhados, né? Esses profissionais que ali trabalham precisam passar por treinamento, eles precisam saber exatamente o que fazer, quando fazer, como fazer, né? Que é justamente se qualquer pessoa chegar para ele e perguntar como se deve fazer ou elaborar essa terapia nutricional, né? Então, como é que você vai fazer a manipulação desse pó? Como que você vai fazer a higiene desse liquidificador ou deste equipamento especificadamente que você vai estar utilizando? Porque a gente também descobriu nesse trabalho que foi feito, a vigilância sanitária, ela mandou para a gente também amostras de suave que foram coletados dos equipamentos. E nos equipamentos a gente conseguiu ver que a gente tinha bactérias que foram identificadas porque não havia uma higienização adequada e uma sanitização desses equipamentos. Então, olha só, o tanto que é importante o trabalho do técnico em nutrição.